Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Econotalks, o podcast de economia falado sobre a língua. Hoje trazemos uma convidada muito especial, Sónia Mendes, Relationship Manager na sucursal portuguesa de Julius Baer, um banco suíço, para explicar um pouco melhor esta área financeira. Vamos também mergulhar num tema essencial, o que significa construir uma carreira num setor ainda tão marcado pelas desigualdades de género. E claro, vamos conhecer o percurso da Sónia, o impacto do voluntariado e a força de ser pioneira no espaço onde poucas mulheres chegam. Obrigada. Obrigada eu. Sónia, então começamos pelo início. Quando é que descobriu o seu interesse pela área da economia? Bem, então eu acho que assim o interesse por economia acabou a ser um bocadinho uma exclusão de partes. Tinha medo de sangue, portanto nem pensar na área da saúde, nem pensar. Depois a área da parte um bocadinho mais de humanidades, agora é um bocadinho diferente, também não era bem a minha onda. Gostava bastante de matemática e achei que se calhar aquela na altura, que era nós na altura, agora é um bocadinho diferente, a área C era abrangente, porque depois também tinha várias saídas, para o mundo das finanças, podia ser para a área da gestão, recursos humanos, marketing, na altura o marketing também achava piada ao tema do marketing, portanto achei que se calhar era a área que poderia ter mais a ver comigo. E quais é que foram as suas referências ou inspirações nesta área, especialmente sendo um setor tão masculino? Eu acho que assim, a inspiração em termos de seguir um bocadinho esta área, acho que até foi o meu avô. O meu avô eu fico um bocadinho emocionada, mas o meu avô tinha uma empresa e ele sempre foi super diretivo e consistente naquilo que eu queria e sempre disse que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos. Portanto, sempre podemos ser sempre tudo o que nós quisermos. E, portanto, o meu avô já na altura era investidor da Bolsa, portanto ia lá para baixo, para a Praça do Deus. Comércio, investia em Bolsa. Aliás, temos uma série de títulos que ele na altura tinha enquanto investidor e, portanto, sempre foi uma área que me interessou a nível do investimento e um bocadinho aquilo que nós falámos, que é pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Claro. E, portanto, sempre pensei, qual é a melhor forma de pôr o dinheiro a trabalhar para nós? Ok? E, portanto, sempre tive um bocadinho esta lógica de, havia sempre aquela coisa, vamos ter um negócio próprio, ok, pode ser uma forma, mas sempre foi um bocadinho esta coisa de pensar qual é a melhor forma de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. E, efetivamente, o meu avô foi aqui uma grande inspiração. Compreendo, também sinto isso muito da parte do meu avô, exatamente como Sim, aliás, já tínhamos partilhado isso. Exatamente. Que desafio já enfrentou por questões de género? Pensando aqui um bocadinho para esse tema. É assim, eu acho que, em termos diretamente comigo, felizmente nunca tive esse impacto de ser mulher num mundo um bocadinho, estamos a falar do mundo financeiro, num mundo mais do mercado de capitais, porque eu comecei na prática este meu percurso em termos de mais da parte de trabalho, eu comecei a nível de uma sala de mercados, portanto, diretamente, digamos, no fundo do que é o mercado de capitais. E aí, efetivamente, eu diria que existiam 2 mulheres, 3 mulheres na sala, na minha área eu era a única mulher, e portanto, efetivamente, foi tudo um mundo novo onde é dominado pelo setor masculino. Eu, em particular, nunca sofri o facto de ser mulher, isto é, nunca senti essa diferença de ser mulher, mas entendo perfeitamente que no mundo onde a grande maioria, hoje já se nota muito menos do que quando eu comecei a trabalhar em 95, portanto já aliás 96, já há bastante tempo, aí notava-se bastante a diferença neste setor, o peso do homem versus o peso da mulher. Acho que hoje em dia as coisas já estão muito mais batidas, continuando a ser, como é lógico, ainda há uma grande maioria de homens face à maioria de mulheres. Eu, em particular, não senti nenhuma discriminação, até pelo contrário, eu sempre tive um percurso profissional interessante e antes de ir aqui trabalhar no Julius Baer, eu era responsável da área do Wealth Management da Caixa Geral de Depósitos, portanto, com impacto nacional, sempre tive um bocadinho esse percurso positivo, mas eu entendo que em certos momentos pode-se sentir efetivamente essa diferença, nomeadamente no mundo estruturalmente de homens e no mundo onde é preciso ter uma grande resiliência, nomeadamente a nível dos mercados financeiros, não é? Porque nós sabemos que os mercados têm uma elevada volatilidade, é preciso falar com clientes, é preciso dominar o mercado, é preciso tomar decisões rápidas, portanto tem que haver uma enorme capacidade de tomar decisões e muitas vezes pode haver efetivamente e sentir-se um bocadinho essa diferença. Eu particularmente, ou se calhar tive a sorte das pessoas com quem trabalhei, ou da minha forma de estar, se calhar um conjunto entre estas duas coisas,
não sentir diretamente, mas acredito que ainda possa haver algum tipo de, eu não diria diferença, porque eu acho que cada vez mais as empresas são mais inclusíveis a este nível, mas ainda pode às vezes ter que, aliás, o que eu sinto é que se calhar para chegarmos ao mesmo sítio as mulheres têm que fazer um esforço um bocadinho superior do que aquilo que os homens têm que fazer. Mas eu acho que isso é um ponto que nós nunca podemos desistir. Se tivermos de trabalhar, se é fair, se é justo, se calhar não é. Mas eu penso um bocadinho desta maneira. Se calhar às vezes temos que mostrar um bocadinho mais para chegar a determinadas posições e o homem, mas isso também depende dos homens, depende da mulher, mas se calhar em termos gerais, uma mulher tem que às vezes mostrar um bocadinho mais que os homens neste processo ainda. E considera que as expectativas que caem sobre o homem ou sobre a mulher diferem em algum ponto? Assim, as expectativas em termos de profissionais e de função, eu acho que as expectativas são as mesmas, porque se as pessoas estão na mesma função, em princípio têm os mesmos objetivos. Se calhar pode acontecer eventualmente, o facto de estar ali as pessoas já estão um bocadinho mais de pé atrás por ser mulher. Pode acontecer. Eu pessoalmente, olha, eu trabalhei na Caixa durante muito tempo e é uma instituição muito inclusiva a esse nível, portanto, nunca senti essa diferenciação de ser homem ou de ser mulher nas posições que ocupei. Sinceramente, nunca senti nenhuma discriminação a esse nível. No Banco de Julius Baer, portanto, também é um banco que eu estou há relativamente pouco tempo, estou desde janeiro, e até à data também não tenho sentido essa discriminação. Mas eu hoje estou numa função em que efetivamente sou a única mulher, numa equipa de 8 pessoas, 9 pessoas, sou a única mulher nessa função e eu sinto que a exigência que têm comigo digamos que são as mesmas que têm com os meus colegas. Não acho que haja uma exigência maior ou menor. Às vezes as expectativas é que podem ser um bocadinho diferentes. Se calhar é um bocadinho se vocês queriam perguntar, por ser mulher tenho a expectativa mais baixa. Eu acho que isso depende sempre das pessoas com quem nós trabalhamos, não é? Eu pessoalmente não tenho sentido muito essa discriminação, mas eu também sou super exigente comigo própria. Portanto, eu acho que quando nós próprias colocamos uma fasquia alta, se calhar esse nível de exigência já não se sente É bom tanto. sinal. É bom sinal. E como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Julius Baer? Sim, foi uma oportunidade muito interessante. Isto é, eu tive uma pessoa que trabalhou na minha equipa há algum tempo atrás, que efetivamente foi para este banco, acabou por dar um feedback positivo sobre mim e, entretanto, o responsável que trabalha ao mercado português veio falar comigo, passei por uma série de assessments, portanto, em termos de entrada no banco e acabei por ser convidada por ficar, tive um convite interessante, eh, tive um convite interessante também no sentido que é uma oportunidade de trabalhar em Portugal do que eu considero que é o melhor banco privado de private banking a nível europeu e estando em Portugal. Também tenho família em Portugal, tenho família e gostaria de manter em Portugal. Não é que ter um desafio fora hoje em dia até conseguiria ter, porque o meu filho também já tem 20 anos, portanto já tem uma liberdade completamente diferente e uma autonomia completamente diferente. Não é algo que tivesse colocado de parte, mas na prática é um privilégio estar num banco que eu considero que é uma referência em termos de private banking e trabalhar aqui em Portugal. Portanto, isto surgiu um bocadinho do networking que nós temos, que é importante e que, afim e ao cabo, houve alguém que conheceu, alguém que me referenciou e depois acabei por ter este convite. O networking é crucial. É importante, é bastante importante. E no que é que consiste um bocadinho o seu dia a dia? O meu dia a dia, pronto, eu neste momento estou num banco privado e, portanto, o meu grande objetivo é trazer novos clientes para o banco, portanto, trazer negócio para o banco. Portanto, eu tenho uma estratégia, eu tenho um business plan, como nós chamamos de estratégia, que na prática o nosso objetivo é trazer novo negócio para o banco. O banco está instalado em Portugal desde janeiro e tem um objetivo bastante considerável de crescimento. Portanto, o que eu tenho é sempre em mente uma estratégia dentro do meu networking de apresentar o Banco de Julius Baer, apresentar os serviços, apresentar o banco e na prática trazer novos clientes para o banco. Portanto, eu passo basicamente o meu dia a olhar para os mercados, em termos de acompanhamento de mercados, perceber a evolução dos próprios mercados e perceber qual é que é, digamos, a melhor serviço e oferta para dar aos nossos clientes e contactar com uma série de clientes dentro do meu networking para os convidar para trabalhar connosco e, na prática, conseguir ter aqui uma carteira bastante interessante e de acordo com aquilo que eu, na prática, me propus quando entrei para o banco como objetivo. Muito interessante. E passando agora um bocadinho para o tema do voluntariado, como é que se juntou à Inspiring Girls e o que é que faz?
Olha, isto foi muito interessante, porque eu ainda estava na Caixa de Gestão de Ativos, portanto, eu estava dentro da Caixa, a trabalhar na Caixa de Gestão de Ativos, e a BlackRock anualmente faz um almoço com algumas, digamos, mulheres que trabalham na área de mercado. Como há muito mais homens do que mulheres, é mais fácil fazer assim um almoço mais, digamos assim, mais fechado relativamente às mulheres. E convidou-me efetivamente para ir a esse almoço. Um dos temas do almoço é efetivamente foi convidarem-nos para participar em algumas aulas, e portanto, eles fazem, digamos, ali um módulo na prática, ter ali um bocadinho da parte da cultura financeira, de inspirar as meninas na parte mais financeira, criar autonomia nas decisões de investimento, e nessa altura, nesse almoço, eles convidaram-me a dar um módulo, dois, pronto, que nós quiséssemos, a nível do módulo na área das finanças. Eu na altura achei super giro, porque acho que é verdade, eu acho que o que na prática houve um estudo de mercado que deu nota que nas decisões de investimentos, na casa, por exemplo, numa família normal, normalmente, eu diria, não digo normalmente, mas se calhar 80% das vezes é o homem que toma a decisão de investimento. E aqui a ideia foi criar a base para meninas como vocês que não tivessem na área de economia, ou que tivessem também na área de economia, mas que tivessem a base para desde cedo começarem a criar a sua própria poupança, colocar a dinheiro a trabalhar para eles, isto é, criarem o conhecimento suficiente para serem autónomas nas decisões de investimento, ok? E eu achei o projeto super giro, eu adoro dar aulas, sempre dei explicações, dei aulas na faculdade, portanto, acho que é super giro. E o propósito do próprio projeto também achei isto super interessante. Disse logo que sim, então acho que foi o terceiro ano que eu já participei digamos, neste evento específico sobre a parte aqui dos mercados financeiros. Os 2 primeiros anos deu sobre gestão de ativos, mercado na parte de gestão de ativos, e agora dei sobre o tema das finanças pessoais e na forma como é que devemos fazer o orçamento e da forma como as várias formas de poupar, a diferença entre poupar e investir, e na prática para dar aqui uma base interessante para vos ajudar. Aqui foram as meninas que efetivamente houve esse estudo, ok? E também, a verdade, e vocês podem também dar esse feedback, é que infelizmente depois também, quando ainda na escola, não é, ou mesmo no secundário, não há uma cadeira específica na parte aqui de finanças pessoais ou de cultura financeira e basicamente, ou de literacia financeira, portanto, digamos, em termos de literacia financeira. E o importante aqui foi realmente dar essas bases para que este grupo de meninas que participem nestas ações que eu acho super interessantes, possam no futuro os ajudar e pelo menos criar um interesse para olharem para as suas poupanças de outra forma. Claro, no fundo só quem tem economia é que acaba por perceber essas coisas. Sim, pois, eu acho é que o que eu vejo, eu já na minha altura não tinha, pronto, o David também está na área de economia e ele já teve aí algumas bases, mas efetivamente no programa que existe, não existe nada de literacia financeira, se continua a não existir, não é? Portanto, e pelo menos a literacia financeira, pelo menos o que se tenta ter naqueles módulos é simplificar, portanto, dentro do que é o objetivo, é simplificar no discurso e para que vocês na prática tenham interesse e olhem para as vossas poupanças de outra forma. Claro. Houve alguma coisa que atendeu neste voluntariado que leve para a sua vida? Eu acho que é inspiração, não é? Eu acho que é super inspiracional só ver este grupo de meninas e este interesse e a forma como vocês colocaram questões, as dúvidas que tinham. Portanto, eu tenho uma lógica que é, nós só crescemos quando aprendemos. O crescimento pessoal, o crescimento profissional vem do que nós aprendemos todos os dias e eu saio de lá sempre a aprender coisas novas. Portanto, eu acho que isso é super inspiração em nós. Eu aprender com vocês aprenderem com as professoras que lá estão e todos os dias aprendemos. Eu costumo dizer, eu todos os dias aprendo. Aprendo quando vou a um cliente que tem uma empresa, aprendo com a senhora do supermercado, aprendo todos os dias, nós aprendemos com todas as pessoas e acho que é essa esponja, vocês então agora são uma mega esponja, não é? Mas é essa esponja que faz que nós tenhamos um crescimento pessoal e profissional. E essa é que é a diferença também. Nós temos que perceber uma coisa, nós para crescermos temos que ter conhecimento. E essa é que eu acho que faz a grande diferença no final. E nunca desistir dos sonhos, que é também super importante. Sonhar alto e correr atrás. Sonhar alto, correr atrás, e só quando nós realmente temos esta lógica e olhamos para as nossas poupanças de uma forma diferente, isso é que nos permite sonhar. Claro. Nós temos que ter esse pocket money também para nos ajudar a sonhar. Sim. E pensando agora para umas perguntas um bocadinho mais reflexivas, que conselho daria a um jovem que quer entrar no setor financeiro? Primeiro, conhecimento. Tem que ter conhecimento. Hoje em dia,
se calhar tirar um curso pode não ser suficiente porque não é distintivo relativamente aos outros. Portanto, eu acho que tem que ter conhecimento. Isto é, tem que estar em áreas, tem que ter o conhecimento e tem que ter a vontade de aprender todos os dias. Ok? Portanto, eu acho que o conhecimento é base, não é? Tem que ter a atitude, nomeadamente, quando estamos nomeadamente nos mercados, e se falamos diretamente de mercados, os mercados têm uma elevada volatilidade. Eu diria que resiliência é a palavra base, não é? Nós vimos conflitos onde os mercados têm correções, depois vimos um Covid, depois, pronto, estamos sempre a ver eventos diferentes de mercado. Portanto, acho que a resiliência é uma palavra base. Conhecimento, resiliência e gostar. Portanto, tem que ter gosto. Nós só somos, eu diria, pelo menos eu penso, nós temos que acordar todos os dias felizes com aquilo que vamos fazer. Se todos os dias eu acordar feliz com aquilo que vou fazer, eu vou ser de certeza uma ótima profissional. Portanto, conhecimento, gosto e resiliência, acho que pode ser aqui 3 fatores importantes neste mercado financeiro que cada vez tem mais eventos e todos os dias nos surpreende com alguma coisa, não é? Se pudesse falar com o seu eu de 17 anos, o que é que lhe diria? Ai, Sónia, tens que ir a todas as aulas da faculdade. Não faltes. Não faltes às aulas da faculdade, porque eu acho que é super importante. Mas pronto, 17 anos é ali no 12º ano, não é? É 12º ano. Eu acho que é escolher uma área que realmente eu gosto e que eu ou não sei bem o que é que eu quero, e então vou para uma área um bocadinho mais flexível, tipo uma gestão, por exemplo, ou uma área dentro desta área que é um bocadinho mais flexível. Eu acho que nós seguimos um bocadinho o nosso coração dentro do que é a razão em curso que efetivamente depois nós conseguimos materializar em algo que nos ajuda a viver, ok? Mas acho que temos que seguir o nosso sonho. Portanto, temos que fazer algo que nos dê prazer e que eu vou pensar, não, isto se calhar é uma área que eu vou gostar, pode não ser 100%, ainda não sei 100% aquilo que vou fazer, mas esta área eu acho que é uma área que eu vou gostar. Portanto, ir a uma coisa que eu acho que nós, à partida, seja uma base de algo que eu vou ser feliz e que eu vou seguir aqui um bocadinho o meu sonho. Portanto, é ir para uma área que nós, em princípio, dentro de nós vamos gostar. Eu acho que mudar não há problema nenhum. Há pessoas que entram para uma área e depois mudam. Também não há problema absolutamente nenhum. Mas se calhar ter um bocadinho essa responsabilidade de seguir aquilo que nos faz feliz. Eu diria isso. Sónia, passamos agora para a nossa ronda de perguntas rápidas. Só responder a primeira coisa que vem à cabeça. Ok. Ser uma mulher numa área masculina é um desafio ou uma motivação? Uma motivação. Networking ou resiliência? Resiliência. O que é mais difícil? Entrar no setor financeiro ou manter-se dentro dele? Manter-se. Uma qualidade essencial para mulheres que querem trabalhar na banca privada? Assertividade. Um mito sobre mulheres em finanças que eu gostaria de desmistificar. Eu acho que todas as mulheres são capazes, desde que queiram e que tenham essa vontade. Portanto, é uma questão de querer É uma questão de e mentalidade. de mentalidade e continuar e nunca desistir. Portanto, não desistir, se calhar eu diria que era isso, é não desistir daquilo que nós queremos. Porque há espaço para as mulheres e há espaço para os homens. Portanto, pode haver se tivermos que fazer um esforço adicional, vamos fazer. Mas acho que é nunca desistir daquilo que nós efetivamente queremos. Um livro que toda a gente deveria ler. Assim, uma coisa um bocadinho inspiracional, talvez O Alquimista. É um livro do Paulo Coelho, é um livro relativamente que é muito conhecido, mas eu acho que nos leva um bocadinho a assim, quando nós queremos, o universo ajuda. Eu acredito um bocadinho no sentido que quando nós queremos muito e fazemos e lutamos para isso, as coisas acontecem. Voluntariado, propósito pessoal ou responsabilidade social? Eu acho que é um propósito pessoal, porque é uma coisa que eu gosto, mas também há alguma responsabilidade social, mas mais um propósito que eu acho que faz sentido para mim. E chegamos ao fim. Obrigada. Muito obrigada. Hoje percebemos que falar de mulheres no setor financeiro é muito mais do que falar de números. É falar de representação, coragem e espaço para existir onde antes não havia lugar. E talvez a maior lição deste episódio seja esta. Quando uma mulher entra numa sala, ela não está só a abrir uma porta, está a deixá-la entreaberta para todas aquelas que vêm a seguir. Sónia, muito obrigada. Obrigada, foi um Por esta gosto. tão necessária. Obrigada. Não se esqueçam de continuar desse lado. Até à próxima!